conforme o Damar Hamlin foi se recuperando, a NFL confirmou que o jogo entre Bills e Bengals não seria mesmo retomado, que para efeito de retrospecto ele seria anulado, e com isso a classificação final, o índice ali de quem ia ficar em cada lugar para o ranking dos playoffs, seria decidida de acordo com o percentual de vitórias e não pelo número absoluto de vitórias, o que já é previsto em regulamento. Então, até aí, tudo bem, tudo certo. Porém, muitas reuniões de front office com donos, front office com comissão de jogo, com associação de jogadores, a NFL disse que por conta da excepcionalidade da situação que causou o cancelamento desse jogo, foi decidido implementar outras formas de contrapeso dessa classificação final por conta desse jogo a menos, tanto de Bills quanto de Bengals, sob o pretexto de garantir uma maior equidade, fazer uma maior justiça entre os times envolvidos. Na sexta-feira, foi levado a voto entre os donos das franquias e aprovado por mais de 2/3. Então, 25 donos aprovaram, 25 donos de time aprovaram os seguintes contrapesos, os seguintes recursos, além do cancelamento e do índice de vitórias para a seed do playoff. Primeiro, caso a final de conferência da AFC fique entre Chiefs e Bills, esse confronto vai ser disputado numa sede neutra, não vai ser em Kansas City. Tá? Esse foi o primeiro. E a segunda determinação foi que, caso os Ravens vencessem os Bengals no domingo, mesmo assim, eles não seriam campeões da divisão, da AFC Norte. Apesar de terem vencido os Bengals 2 vezes durante a temporada. Só que o índice de vitórias dos Bengals seria maior, teria direito a ser declarado líder da divisão, campeão da divisão. Nesse caso, caso os outros jogos se desenrolassem de forma ao primeiro confronto do wildcard ser novamente entre Ravens e Bengals, o confronto, a sede do confronto seria decidida no cara ou coroa. Seria um outro contrapeso aí para compensar o fato dos Bengals terem jogado uma partida a menos. Gerou-se uma polêmica, então, uma discussão, muita gente preocupada que não se vota uma mudança de regra, porque não deixa de ser uma mudança de regra, no meio de uma temporada, apesar de que 2/3 dos donos dos times envolvidos aprovaram. Mas que isso poderia abrir um precedente perigoso para casos futuros da galera, não. Então vamos reunir aqui e a gente muda a regra porque a gente não gostou de como essa situação excepcional influenciou os rankings para os playoffs. A Liga se defendeu dizendo que situações excepcionais demandam medidas excepcionais. E vocês? O que vocês acharam? É gambiarra? É justo? Como é que faz? Ticas, só faltou ali eles determinarem que quem ganhasse esse cara ou coroa entre Bengals e Ravens disputasse a final do Carioca com o vencedor do quadrangular do ano passado. Ficou igual o regulamento do Carioca, cara. O caixa d'água está trabalhando na NFL, Alisson. Ó, o caixa d'água, ele baixou lá nos comissários, nos caras que decidem, e no espírito, e eles falaram, já tem um regulamento, já estava previsto um regulamento o que aconteceria, percentual, tal, fechou. Não pode fazer igual com a União de 87, cara. Você não pode, começa a disputa com um regulamento, depois, na frente, você muda, não, o campeão da Série A vai jogar contra o campeão da Série B. Vai ter um quadrangular de campeão e vice da Série A contra o campeão e vice da Série B, numa reunião no meio do campeonato. Não pode, cara. Isso aí é várzea. No Brasil, os caras criaram uma lei para isso. Tem uma legislação federal, não é nem. Botaram na Constituição, botaram lá. Então, para reger campeonatos esportivos, você tem que permanecer com a mesma regra 2 anos seguidos. Se você vai fazer um campeonato que se classificam 2 e de cada conferência e disputam semifinais e final, esse espírito do campeonato tem que permanecer por pelo menos 2 anos. Até para o próprio torcedor ele conseguir acompanhar. Então, realmente, esses adendos foram desnecessários, causaram uma confusão esdrúxula na reta final da temporada regular. E uma das comemorações mais inusitadas que eu já vi num touchdown na vida. O Mixon entrou com uma moedinha dentro da luva
né? Comparável somente quando o Paulo Nunes botou uma cenoura dentro do calção, tirou ela e mordeu para comemorar um gol contra o América, que é o Coelho. Então o Joe Mixon tirou uma moeda muito mais higiênico de dentro da luva e deu um bico na endzone depois que ele fez o primeiro touchdown contra o Ravens. Achei ridículo, mas se fosse disputar a final do Carioca aqui, eu ia achar bacana. Cara, sabe o que foi isso aí? Vamos trazer para a realidade aqui. Passada toda a comoção, ou passada para eles, né, para os donos da NFL, não para a gente. Passada para esses desalmados aí, eles sentaram e alguns donos começaram a ver oportunidade para levar vantagem. E aí começou aquele, não, mas peraí, mas ó, não, mas tem que mudar, porque se o resultado for esse, for aquele. Começou aquela famosa conversinha de reunião de condomínio. Teve advogado na conversa, Magal, você acha? Cara, eu imagino, a cena que eu imagino, eu sei que não é assim, tá? Mas no meu coração, quando tem as reuniões dos donos da NFL, eles vêm. Você já viu o passeador de cachorro, que vem com a coleira assim, com 6, 8 cachorros? Cada dono vem com as coleiras com seus 6, 8 advogados. Então eles vêm andando assim, os advogados correndo para um lado do outro, o advogado quer morder o advogado do outro. Não, segura, não, pode passar a mão, ele é bonzinho. Eu imagino isso. Então, eles não podem botar os cachorros para brigar, né? Então, o que aconteceu, na minha visão, foi exatamente isso. Os caras chegaram lá na reunião, alguns donos viram que ali existia uma oportunidade para mudar um pouco a regra do jogo, para tentar ganhar alguma vantagem, e essa foi provavelmente a solução menos esdrúxula que eles conseguiram, tanto que ela não foi consensual. E a gente já viu que os donos da NFL, muitas vezes em questões bizonhas, eles conseguem consenso. Eles conseguem que todos concordem. Às vezes tem um ou outro que discorda, que vai lá e faz uma declaração, mas em geral eles pensam tudo com a mesma cabecinha. Então eu acho que isso aí foi um final de feira danado que deve ter rolado lá. Todo mundo, que ali não tem bobo, né? Todo mundo sentiu que tinha gente querendo levar vantagem e essa foi a solução menos pior possível. Sinceramente, eu acho que no fim das contas vai ter muito pouco efeito prático isso daí. Muito pouco efeito prático. Até porque uma coisa que com certeza eles pensaram é o seguinte: beleza, a gente vai mudar a regra aqui. Se por causa dessa mudança de regra acontecer uma coisa muito esdrúxula em termos de resultados de playoff, não sei o quê, a conta para a gente vai vir muito alta. Muito alta. Porque vai afetar aquilo que eles dizem que é o cerne, né, que é a justiça do jogo. Né? Todos têm as mesmas chances, Paraná. Se tiver um dano a isso, aí eu acho que eles sabem que seria muito prejudicial. Então, eu acho que foi a solução melhorzinha que eles arrumaram, sabendo que a probabilidade de acontecer algum resultado esdrúxulo, que vai todo mundo falar, ah lá, tá vendo, foi só por causa desse remendo, a chance disso aí vai ser pequena. Eu espero que seja também. Disso tudo, eu acho que a gente vai ter um Bills e Chiefs num campo neutro, que é o menos que é o que vai afetar menos Eu vou te falar que eu já levantei a mão pro céu que eles toparam não ter o jogo. Porque para a NFL botar o pau na mesa e dizer que ia ter o jogo de qualquer jeito, eu não duvidaria. Eu já acho que deve ter alguma ideia sendo plantada ali, a sementinha da ideia sendo plantada, de passar as finais de conferência para campo neutro pré-definido, igual eles fazem com o Super Bowl, igual a gente vê nas ligas de futebol, que até outro dia, Libertadores era jogo de ida na casa de um time e jogo de volta na casa do outro. Dependente do critério de quem jogava o primeiro dentro, o primeiro fora, se era sorteio, se era campanha, mas sempre foi. E agora tem essa coisa do mega evento, de querer produzir um evento específico. Então, nada me tira da cabeça que teve alguma coisa nesse sentido. E se além do Super Bowl, as finais de conferência fossem decididas em campo neutro, numa sede única, específica, já pré-definida, que aí o pessoal já pode comprar ingresso antes, movimento turístico da cidade. Eu fiquei com essa sensação que foi uma brechinha, uma oportunidade que eles aproveitaram para poder entrar com isso aí. E outra, se a gente for olhar na chance dos times chegarem à final de conferência, a final de conferência mais provável da AFC hoje é Chiefs e Bills. Então, muito provavelmente, eles vão ter que
resolver isso e a gente vai ver mesmo. Resolver não, já tá resolvido. Muito provavelmente a gente vai assistir um Chiefs e Bills numa atmosfera completamente diferente do que deveria ser, porque não vai ser nem em Kansas City, nem em Buffalo. Então, E se for legal, aí, meu querido, em cima da hora, assim, se for legal, aí pode ter certeza, ano que vem é final de conferência em campo pré-definido. 2 mini bowls e um Super Bowl. E aí a gente fica sempre com o pé atrás. A gente sempre acha que eles estão mancomunando algum jeito de faturar mais, de inventar mais alguma moda, não necessariamente priorizando, valorizando as mesmas coisas que nós, como torcedores, valorizamos. Eu vou lembrar vocês, cara, que lembra a Champions League, as finais em 2020, que foram decididas em sede, né? Sede única para isolar os times e tal. Foi a final foi já é em campo único, né? E as semifinais, os jogos foram todos no mesmo estádio e tal. A UEFA chegou a cogitar isso, a virar as fases finais assim, um jogo só e viajar às vezes tipo para alguma sede e tal, meio que um mini mundial de clubes, só que um mini Champions, né? Essa ideia não é só da NFL, não. Essa ideia está rodando no mundo dos esportes aí. A parte comercial do esporte, ela acaba, às vezes, falando mais alto. Às vezes não, sempre, né? Quando tem alguma oportunidade assim, na dúvida, a galera vai sempre pro comercial, pro financeiro, em detrimento, às vezes, da tradição ou do fator esportivo. A gente já tá acostumado.